As tradições dos homens e a obediência, parte 1 de 2. Mensagem do dia 30 de outubro de 2019. Obrigado, Jesus, por esclarecer o significado das tradições dos homens, bons e maus, além do significado da verdadeira obediência, que muitas vezes me faz temer, perder a liberdade e ser colocada em uma caixa e controlada por outros. Amém. Eu sou a única aqui fora que tem medo da obediência e de ser controlada pelos outros? Acho que não. Bem, queridos, quero compartilhar algo que mudou minha vida. Primeiro, quero lhe dizer, sou uma renegada de coração. Desde o início da minha vida, fui voluntariosa e rebelde. Muito disso pode ter tido a ver com coisas que aconteceram quando eu era criança, e experimentei sérios atos de rejeição, porque muitas vezes a rejeição abre a porta para um espírito de rebelião. De qualquer forma, tive frustração nos meus primeiros anos e sempre senti que o mundo era injusto. E talvez tenha sido, mas eu não sabia como responder a isso. Então, lutei contra a estrutura e fiz o que achava certo, pelas costas das pessoas, às vezes, ter pouco ou nenhum respeito por autoridades. Eu sou a única assim? Eu não era criminosa em minhas atividades, mas se algo se opusesse à minha vontade? Bem, eu encontrava uma maneira de contornar isso. Testemunhei muita hipocrisia e manobras de controle sob o disfarce de obediência nas igrejas em que participei. Quando descobri minha vocação como irmã franciscana, a Igreja Evangélica enviou uma delegação à minha casa para tentar me manter fora dos braços da Babilônia, que agora está seriamente dividida entre os verdadeiros crentes e os clérigos maçônicos. Neste ponto, os que estão no poder na Igreja Latina institucional romperam com a igreja que Jesus estabeleceu em 33 depois de Cristo. Mas existe um remanescente fiel, nem sempre reconhecido pela igreja institucional, mas um remanescente fiel, no entanto. Eu vi o bem e o mal. Eu recebi muita perseguição, porque eu era radical em relação à minha fé. O grupo ligado à comunidade de John Michael Talbot para casais foi onde eu comecei. Logo ficou óbvio que eu não era adequada para esse grupo, nem para os franciscanos seculares regulares de casais que se encontravam em diferentes paróquias. Eu queria a vida radical de São Francisco da melhor maneira possível, ou que o Senhor capacitaria. Eu me apaixonei por São Francisco, porque ele vivia os evangelhos tão literalmente. Eu sabia que nunca chegaria lá o tempo todo, mas queria pelo menos tentar. Isso ameaçava o estabelecimento e éramos mais ou menos vistos como exilados e mantidos à distância. Eu digo essas coisas porque quero que você saiba que fui uma rebelde com uma causa, e eu ainda sou. Afastei-me da hierarquia institucional em Roma para retornar à vida radical, pobre e simples da igreja primitiva, onde grupos de origem eram a norma. Mesmo não estando sob a atual estrutura política, somos considerados autocefálicos ou independentes. Há um profundo acordo nisso. O Espírito Santo ensinou a Igreja nos últimos 2000 anos. Essas são as coisas que foram instituídas pelos homens, lideradas pelo Espírito Santo nas igrejas latina e ortodoxa. Muitas coisas maravilhosas aconteceram nesses anos, que confirmam uma compreensão mais profunda das Escrituras. Para mim, o mais importante é viver as bem-aventuranças e o modo como Jesus andou sobre a terra. De qualquer forma, isso fornece informações sobre de onde eu venho. Muitas pessoas criticaram nosso fervor e a intensidade com a qual queríamos viver os evangelhos. Não consegui encontrar ninguém para ser um guia espiritual para mim. Então somente o Senhor me guiou no caminho que Ele queria que eu seguisse. Eu fui ameaçada várias vezes em ter meus filhos tirados de mim.
Fui evitada pela congregação e defendi inúmeras vezes por usar meu hábito e ter filhos. Quem é essa mulher? Ela é um patinho de Marte ou o quê? Mas vi a beleza da vida franciscana e a desejei de todo o coração. Fui levada à ordem por um padre franciscano, e nossas ordens sagradas estão diretamente alinhadas com o apóstolo Pedro em Antioquia. Então, de certa forma, somos bastante permitidos e apropriados, mas de outra maneira, acho que seria melhor nos chamar de igreja remanescente. Quero compartilhar com você o significado da obediência, como cheguei a entendê-lo através de Nosso Senhor. Não tendo um diretor espiritual, procurei Jesus com mais sinceridade, para que ele pudesse me guiar. Quando ouvi dele, fiz o possível para obedecer ao que acreditava ser a vontade dele para mim. E nessa caminhada atraí outros que também querem uma caminhada mais profunda. Eles viram algo que Deus havia me dado, e eles também queriam. Deixei-me dizer-lhe, ele veio com um preço. A alienação de todos os meus parentes, ridicularizando e rejeitando. Mas Deus estava comigo e eu estava feliz. Estou abordando esse tópico porque há quem pense da mesma maneira que eu. Eles são renegados, mas não têm entendimento do que é a verdadeira obediência divina. Apenas para esclarecer a obediência, no contexto de viver em um corpo cheio de fé ou em um grupo de crentes, sendo igreja ou um grupo caseiro, um convento ou uma comunidade. Você nunca é obrigado a obedecer alguém se eles pedirem que você faça algo contra sua consciência. Nunca. Se violar os evangelhos, você não é obrigado a obedecer. Em um grupo, cada um tem sua própria tarefa, mas alguém tem que coordenar o que precisa ser feito, quando e com que finalidade. Um grupo se reúne para uma tarefa específica. No meu caso, o grupo é formado por almas que querem se aprofundar mais com Deus e até retornam à igreja primitiva e a todas as coisas que o Senhor teria por eles lá. Eles querem o que a igreja primitiva tinha antes de todo o absurdo político nas igrejas católicas, russa e ortodoxa, batista ou pentecostal. Sabe, as coisas que foram escritas na Bíblia, por que não funcionavam com agendas políticas? E ainda hoje, grandes denominações estão se dividindo em igrejas não denominacionais para seguir a agenda que consideram mais adequada à sua fé. E assim, temos milhares de grupos cristãos. Mas o que a igreja primitiva tinha não eram os ensinamentos dos homens, mas os ensinamentos de Deus. Eles tinham os evangelhos na forma mais crua. Suas vidas estavam continuamente em jogo por praticar sua fé. E toda a razão dessa caminhada que Ezequiel e eu adotamos é estar livre de pressões políticas, postura e adulteração das escrituras, sob o disfarce das tradições dos homens. Tradições que concordam com o evangelho são saudáveis. Tradições que conflitam com ele não são. Portanto, podemos abraçar as tradições que apoiam e se alinham com a verdade, conforme está escrito nas Escrituras. Mas as coisas que os homens decidiram e transformaram em doutrinas firmes ainda não são apoiadas pela palavra de Deus. Essas coisas são incapacitantes e privam os ensinamentos de Jesus e o poder que ele deixou para todo crente e sua igreja. No entanto, não sabemos tudo o que a Bíblia diz. Estamos continuamente descobrindo mistérios não reconhecidos há séculos. Assim como o Senhor disse a Daniel 12:4, mas você, Daniel, cale estas palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos vagam de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Agora, algumas almas são chamadas a liderar. Por alguma estranha razão, o Senhor me chamou para liderar e estou aprendendo a importância da obediência.
Um líder, aos meus olhos, é tão bom enquanto segue obedientemente o Senhor. Essa palavra novamente, obediência. Minha obediência a Deus e a obediência do meu grupo a mim. Eu tenho um padrão muito fraco de obediência, porque sou uma rebelde de coração e amo a liberdade de expressão e todas as diferentes maneiras pelas quais Deus trabalha com cada alma. Cada um de vocês é único, e tentar amontoar todos vocês em um molde de oração para cortar biscoitos, por exemplo, seria destrutivo para o que o Espírito Santo está fazendo em seus corações. Quem é o homem que se interpõe entre Deus e a alma? Nunca faça violência ao lugar sagrado entre Deus e uma alma. Isso significa que o que você acha que funciona para você pode não funcionar para eles. Isso significa que o que você acha certo pode estar errado para eles. É aqui que entra o discernimento. Queridos, precisamos ter discernimento ao ajudar uma alma. Você pode pensar que está tão certo, mas falta visão, sabedoria e entendimento. Em vez disso, fica, tão errado e intrometendo-se nos assuntos do coração de uma alma que foi estabelecido em intimidade com o coração de Deus. Aqui vou mencionar algo que fará com que alguns de vocês parem de ouvir este vídeo. Mas se você está bem seguro em sua fé e no conhecimento das Escrituras, e quem você é em Deus, então não vai se desligar, mas ficará curioso. Eu estou falando sobre as tradições dos homens. Como eu disse antes, se eles apoiam as Escrituras, bom. Se eles se opõem às Escrituras, ruim. Algumas pessoas são da opinião de que o papel da Virgem Maria está obscurecido no oculto e, portanto, ela significa nada mais para a igreja do que o útero biológico que carregou a Jesus. Onde eles conseguiram isso? Certamente não das Escrituras. Dê uma olhada em apenas 3 Escrituras, onde o Senhor realmente delineia seu papel, em apenas 3 Escrituras. Mas é claro que há mais, 7 ao todo. Lucas 1, começando no versículo 46. E Maria diz: Minha alma magnifica e exalta o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para o estado humilde de sua serva. Pois eis que a partir de agora todas as gerações me considerarão abençoada, feliz e favorecida por Deus, pois quem é poderoso fez grandes coisas por mim. Sim, ele realmente fez. Ele a fez conceber o Messias. E santo é o seu nome, e sua misericórdia é geração após geração, para com aqueles que têm grande admiração a Deus e o temem. Esta é a Bíblia amplificada a propósito. Ele fez grandes feitos com o braço poderoso. Ele espalhou aqueles que se orgulhavam dos pensamentos de seus corações. Acho que aqui se refere aos escribas e fariseus que tinham práticas cultuais secretas nas entranhas do templo. Ele derrubou governantes de seus tronos e exaltou os humildes. Ele encheu os famintos de coisas boas e mandou os ricos embora de mãos vazias. Ele ajudou seu servo Israel em lembrança de sua misericórdia, assim como ele prometeu a nossos pais, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Em parte, essa é realmente uma proclamação profética do que Jesus faria quando crescesse, derrubando governantes de seus tronos, enchendo de comida os famintos e os pobres, fazendo com que os fariseus ricos evitassem zombar de inveja e ciúme, tendo recebido nada além de indignação por alguém ser mais espiritual do que eles. Você já ouviu um pregador não denominacional ou batista falar sobre ela como profeta e que ela seria chamada de abençoada por todas as gerações? Você já ouviu isso? Fim da parte 1 de 2.